Sempre que a gente visitava o cemitério, a minha mãe mandava a gente tirar as roupas e tomar banho antes de entrar em casa. Como vocês devem saber, eu gosto muito de visitar cemitérios. Principalmente quando eu vou visitar cidades novas, eu quero conhecer o cemitério daquela cidade. Nos cemitérios distintos e diferentes, sempre tem algo que me chama a atenção. E a minha avó sempre teve o costume de pedir para que todo mundo que depois que tivesse visitado o cemitério tirasse as roupas e fosse direto para o banheiro para tomar banho antes de entrar em casa e colocasse, claro, aquelas roupas para lavar. A minha mãe, filha dela, pegou essa mania, né, essa crença dela e também pedia para que todo mundo tirasse as roupas depois que visitasse o cemitério. Hoje em dia minha mãe não faz mais isso, mas eu me lembro que quando a gente era pequeno e a gente tinha que ir para um velório, para um sepultamento, seja de alguém da família ou não, a gente tinha que tirar a roupa e já jogar no tanque antes de entrar em casa. Então a gente já tinha esse costume, foi crescendo acostumado com isso, né? Visitou o cemitério, chegou em casa, já joga a roupa no tanque e vai tomar banho. Às vezes a gente fazia fila, eu e meus primos, meus irmãos, fila no banheiro, porque ninguém queria entrar dentro de casa com a roupa do corpo que tinha visitado o cemitério. E uma das coisas que elas mais diziam pra gente nunca fazer é tirar nada que a gente encontrasse do cemitério de lá. A gente não podia, se fosse uma flor, se fosse qualquer coisa que a gente encontrou no cemitério, a gente não podia levar para casa. E principalmente bater o sapato para tirar a terra do cemitério. Que ela dizia que se algo viesse com a gente, podia ser um espírito que estava preso no cemitério. E eles podiam encostar na gente, que é o famoso encosto. E ficar morando na nossa casa e o pior, aparecendo pra gente durante a madrugada. Eu me lembro que uma vez a gente foi visitar o cemitério da cidade lá do interior e eu levei meus primos, que era um costume que a gente fazia principalmente nessa época de Páscoa. A gente ia todo mundo visitar o cemitério à tarde e depois voltava para casa, tomava banho, colocava roupa para lavar e estava tudo bem. Mas um dia, um dos meus primos, ele trouxe uma flor do cemitério. E ele achou bonita, era uma flor amarela, tipo um girassol assim, e estava num túmulo de uma criança. E o que era mais bizarro é que nesse túmulo havia uma estátua dessa criança, de uma menina, em formato, assim, formato real, como se fosse uma criança de 7 anos. E ele achou bonita essa flor que estava no túmulo, a flor estava solta, não estava no chão, na terra, e ele achou bonita e levou para casa. Falou, eu vou levar para casa e tal. E eu não vi que ele levou a flor para casa, eu só vi quando ele chegou em casa e tirou a flor, sacou a flor amarela e mostrou pra gente. E ele, que não é bobo nem nada, sabe que minha mãe e minha avó não gostavam de nada que fosse do cemitério. Então mostrou pra elas e mostrou pra gente. O que ele fez? Deixou a flor do lado da cama dele, porque ele achou bonita a flor. Colocou a flor num vasinho com água e deixou a flor lá e foi dormir. Durante a noite, a gente começou a ouvir como se fossem umas pedrinhas sendo jogadas no telhado. E aí a gente pensou que era um passarinho, né? Porque às vezes tem passarinhos que ficavam picando o telhado, porque como o telhado aqui não tem fogo, a gente percebia que parecia que era um passarinho picando. Só que era durante a madrugada e tem alguns pássaros da noite, mas a maioria fica tendo a sua vida normal durante o dia. Mas a gente percebeu que era sempre um barulhinho assim, ó, fazia tec, aí rolava, e depois jogava de novo. E aí eu acordei assim, ouvindo aquele barulho, aí eu chamei ele, falei, Igor, o nome dele é Igor, né? Igor, acorda. E aí ele acordou meio sonolento assim, eu falei, você tá ouvindo? Aí ele, tô. Aí ele falou, eu já tava acordado ouvindo. Aí eu percebi que ele já tava acordado antes de mim, ouvindo aquela pedrinha que jogavam, fazia tec, 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 e caía bem perto da janela onde a gente tava. E aí o que a gente fez? A gente resolveu abrir a janela. E aí na hora que a gente abriu a janela, a gente viu que a pedrinha tava ali. E aí eu falei, Igor, vamos lá fora, porque se tiver alguém a gente precisa, sei lá, chamar a polícia, chamar a mãe pra acordar e tal. E era essa época de Páscoa, né, que tinha acabado a quaresma e tal. A gente tava tudo junto, se reuniu lá pra trocar uns ovos de Páscoa e acabou indo visitar o cemitério. E a gente saiu de madrugada pra olhar quem que tava tacando essa pedra no telhado da casa.
E aí, para nossa surpresa, bem na hora que a gente saiu, a pedra que estava há pouco ali fora, perto da janela, não estava mais. Ou seja, a pessoa veio rápido, pegou e jogou, né, se fosse uma pessoa, jogou no telhado e correu. E aí ele falou, não tá mais aqui. A gente se escondeu, ficou ali observando. E aí a pedrinha veio, caiu. Aí a gente falou, agora a pessoa vai vir pegar. Aí a gente ficou olhando, prestando atenção. E o que era engraçado era que era a mesma pedrinha. Não eram tipo várias pedrinhas que eram jogadas. Era a mesma pedrinha que era sempre jogada, rolava o telhado e caía perto da janela. E aí a gente ficou observando, ficou um tempo ali e não apareceu ninguém. No que a gente virou e fechou a porta, a gente ouviu o barulho de novo. E a pedrinha caindo perto da janela. Aí a gente ficou tenso e resolveu ir deitar novamente. E aí no que a gente deitou de novo, a gente ouviu o barulho batendo e caiu na janela. E aí de repente a gente viu uma pessoa agachada assim, no canto do quarto, olhando pra gente. Tipo, não agachada, mas curvada assim. Aí eu olhei pra porta, olhei pro Igor, eu vi que ele viu também. Aí no que a gente olhou direito, abriu a porta, era minha avó. Aí minha avó falou assim, o que vocês trouxeram do cemitério? Aí a gente ficou. Aí o Igor só olhou pra planta, ela viu que pra flor, aí ela só viu que ele olhou pra flor. Aí ela pegou e falou assim, amanhã de manhã vocês vão acordar e vão devolver essa flor no túmulo que vocês acharam. O que é do cemitério, fica no cemitério. Eles vieram buscar o que vocês trouxeram.